Vida e Saúde já está de volta, a gente tem aprendido muito nesses programas e você sabe que pode contar sempre com a gente, você sabe que vai continuar aprendendo a partir de agora também, nesse próximo bloco. Mas é o seguinte, agora é hora de oferecer para você um presente, a TV Novo Tempo preparou para você essa revista Fique Leve, uma revista com conteúdo todo voltado para a saúde, apresenta os 8 remédios naturais, os 8 recursos deixados por Deus para que você viva melhor, saúde física, mental, espiritual. E aqui no final a gente tem aqui um questionário relacionado aos temas da revista. E nesse questionário, você respondendo, mandando de volta pra gente, você tem a possibilidade, assim que acertar 70% das questões, de ganhar um desses CDs, ou de duetos, de trio, de quarteto. É muita música de qualidade que pode ser sua totalmente grátis, sem custo algum. E agora, se a gente continua falando um pouquinho mais sobre saúde, nós temos aqui um dado interessante: o número de doadores efetivos no Brasil aumentou em 90% nos últimos 6 anos. Isso é muito bom, mas as filas ainda continuam enormes. A nossa repórter Caroline Oliveira foi acompanhar de pertinho como é o processo todo de doação de órgãos e você também pode fazer a diferença sendo um doador. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, em 2013 o Brasil fez mais de 23 mil transplantes. O número de doadores tem aumentado, mas a fila ainda continua grande. A doação de órgãos é muito importante, especialmente porque nós temos uma série de doenças crônicas que estão ficando cada vez mais prevalentes. Vou te dar um exemplo. A hipertensão e o diabetes são doenças extremamente prevalentes no nosso meio e são as principais causas de doença renal crônica. E no Brasil a doação ela é consentida, ou seja, uma vez que acontece a morte de uma pessoa, né, do seu familiar, vão acontecer todas as etapas para o diagnóstico da morte encefálica lá no hospital onde isso aconteceu. Tudo isso é regulado por leis que são regidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então acontecem lá os exames clínicos, os exames complementares que vão selar o diagnóstico da morte encefálica. Em seguida, uma equipe especializada vai conversar com a família e aí entra o fato da doação no Brasil ser consentida. Então essa equipe vai lá perguntar para a família se a família consente com a doação. Ou seja, não adianta essa pessoa ter deixado escrito em nenhum lugar que ela queria ter sido um doador, nem nenhum documento, nem nada. Ela precisa, a família dela, autorizar a doação. Daí a importância de que ela tenha expressado em vida para a sua família que ela queria, o desejo de que uma vez que ela morresse, ela fosse doadora. Dados e campanhas do Ministério da Saúde demonstram a importância da família na hora da doação. O Brasil é o país latino-americano com o maior percentual de aceitação familiar. Então, a família autorizando a doação, as equipes agendada a cirurgia para a extração dos órgãos. Esses órgãos são, então, ofertados para o Estado, né, para a Secretaria Estadual de Saúde, e cada órgão segue um critério para alocação, como a gente chama, né, que é a distribuição dos órgãos. Eu sou diabético desde os 18 anos, né, quando eu descobri a doença diabetes. E passando o tempo, foi acontecendo alguns agravantes. Um deles foi a perda da visão, né? E logo em seguida já veio o próprio oftalmo falou para mim, né? Se você está com problema na visão, você procura um nefrologista porque provavelmente vai atacar os seus rins, porque as veias dos olhos, do fundo dos olhos, da retina, são semelhantes à do rim. E nisso eu procurei um nefrologista, foi constatado em exame que eu já estava com uma perda grande já, né, das funções renais. O Brasil tem hoje o segundo maior programa de transplantes do mundo, quando a gente considera público e privado, né? Então nós perdemos nos Estados Unidos. Só que o Brasil é um país enorme, né? Então, isso quando eu estou falando em números. Quando a gente normaliza isso pela população, ou seja, divide esse número pela população, aí a gente cai muitas posições, lá, 30ª posição mais ou menos. O que mostra que nós estamos muito bem, mas nós temos muita disparidade geográfica. A primeira etapa é
O tratamento, o que é feito? Você é passado um catéter em você e você faz o processo de hemodiálise. Você começa a fazer os exames pré-operatório, né? Antes de você entrar na lista. Depois que você fez esses exames, aí sim que eles vão te colocar na lista de transplante. Eu fiquei um período de um ano e meio na lista, né? Recebi um transplante, só que não deu certo. Teve um probleminha, teve uma trombose venosa, incompatibilidade de artérias, né? Não dava fluxo sanguíneo, poderia romper o rim e dar uma hemorragia interna. Então tem que ser retirado, entendeu? E agora eu estou fazendo o processo de novo para entrar na fila de transplante. Nós estamos bem no cenário do transplante, mas há muita oportunidade de melhoria. E uma das oportunidades de melhoria, a gente tem duas frentes principais onde há muita oportunidade de melhoria. Uma é trabalhar com as famílias para diminuir a recusa familiar. Então nós temos hoje no Brasil mais ou menos 40% a 50% de recusa familiar. Ou seja, o processo todo vai e aí quando chega na família, a família recusa. Então isso, há muita oportunidade de melhoria nesse aspecto, né, de conscientização da população sobre a importância disso. E a segunda ponta são os profissionais da saúde, desde a identificação do potencial doador. A parte de transplante, o operatório e o pós-operatório é muito bom. A gente tem médicos competentes, tem hospitais bons, só que na parte de captação dos órgãos, isso daí a gente tem uma certa dificuldade. As pessoas não se conscientizaram que podem ser doadores, né? Que eles podem fazer isso daí, ajudar pessoas. Não há restrição de órgãos que possam ser doados quando acontece a morte cerebral, mas pessoas vivas também podem doar, desde que isso não prejudique a sua saúde. A doação em vida é um processo um pouco mais complicado. Então, só para a gente fechar a doação após a morte, se você gostaria de ser doador após a morte, basta você deixar claro para sua família, uma vez que eu morrer, eu gostaria de ser doador. Com certeza a sua família vai levar isso em consideração no dia que você falecer. Se você quiser ser doador em vida, você precisa ser uma pessoa saudável e alguns órgãos podem ser doados em vida. Por exemplo, o rim, que é o mais comum, e em algumas situações é possível doar o fígado. Existe uma lei, então você só pode doar o seu rim para pessoas, para seus familiares, para não familiares só com autorização judicial. Então, a Gabriela nasceu, né, de uma tentativa de doação de órgãos, né, da nossa filha, que nasceu com anencefalia em 98. Né? Na ocasião, a gente tentou doar os órgãos dela, né, pensamos em doar os órgãos para ajudar outras crianças. Né? Só que na época a legislação era omissa. Né? Ela não falava nada em doação de órgãos para anencéfalos. Né? Não havia uma coisa específica para esse tipo de doação. E aí nós tivemos todos esses problemas de acabamos não conseguindo, né, doar os órgãos dela em virtude da falta de documentação para a morte encefálica. Então esse foi o motivador, né, do nosso trabalho, né, do início do nosso trabalho, e hoje nós trabalhamos talvez uma das poucas ONGs que trabalhe especificamente sob o ponto de vista do doador. Então nós levamos a informação, tiramos as dúvidas, né? A gente quer um doador consciente e que ele seja um multiplicador dessas informações. Né? Eu acredito também que tudo tem o seu momento, né? Eu acredito que não era para ser e tudo bem, vamos tentar de novo. Eu utilizo isso na minha vida. Mas a ansiedade é constante, né? Porque a expectativa é assim, eu tô aqui hoje, de repente eu posso receber um telefonema, entendeu? E falando que eu tenho que estar lá em 4 horas. Eu vou ter que estar lá em São Paulo em 4 horas, entendeu? Então, a qualquer momento posso receber essa ligação. E a ansiedade acompanha a gente todo dia, né? Acordo e durmo pensando nisso.